uma alegria muito grande abrirmos nessa oportunidade esta 20ª marcha. Portanto, há 20 anos que estão fechando realizações de marcha aqui em Brasília. É uma alegria grande, um público de mais de 6.000 participantes, uma das maiores marchas que aqui se realizam. Saudar o prefeito Donizete, presidente da Frente de Prefeitos, o Eduardo da ABM, saudar, enfim, a todos os companheiros e companheiras e também a imprensa aqui presente nesse ato. Nós teríamos uma gama infinita de assuntos para abordar nesse início de marcha. Porém, nós estamos aqui num ato de abertura, deveremos também não ser muito curto, mas também não muito longo, né, na expectativa de ouvirmos principalmente o nosso presidente da República, que está aqui conosco, e tem alguma coisa muito importante para anunciar para nós durante esse evento. Mas, sem antes chegar na parte mais conclusiva, eu devo fazer aqui algumas reflexões, se me permitirem, e da forma que nós estamos fazendo há muito tempo. Primeiro, mais uma vez, ratificar que a nossa entidade não é uma entidade de prefeitos, nem de vereadores ou secretários, ou de vice-prefeitos. O nome já diz, entidade de municípios. Lógico que quem representa o município são os senhores, os prefeitos que estão aí, mas ninguém é prefeito. Nós estamos, ou eventualmente estaremos prefeito. Então, sempre pugnamos por um debate que enfrentasse a questão da Federação Brasileira. E todos nós sabemos que isto vem desde 1891, com a primeira Constituição Republicana, se criou a Federação Brasileira. E até hoje ela está incompleta, cada vez mais mantendo aquele viés anterior do Estado unitário, concentrador, né, aqui hoje em Brasília. E eu quero aqui, antes, abrir um parênteses para saudar também, me desculpe, os companheiros de vários países que estão nos acompanhando, que estão aqui à mesa, aqui da América Latina, que estão discutindo também o movimento em nível internacional. Então, essa questão da origem de todos os nossos dilemas de hoje nasce lá há 120 anos atrás. E continua esse viés concentrador. E cada vez mais isso vem se aprofundando, porque há uma confusão, presidente Temer, e o senhor é nosso professor na questão da federação, tem vários trabalhos publicados, né, conhece em profundidade, então entende perfeitamente quando, por exemplo, nós estamos a afirmar que no Brasil o que tem acontecido não é descentralização que a Constituição prevê, e sim o que tem havido é desconcentração, ou seja, a União arrecada muito, concentra, cria programas, chama o prefeito para aderir àqueles programas, e veja bem, presidente, são 390 programas. Só na área da saúde nós temos 800 caixinhas que o prefeito está numa enrolada sem saber como usar aquele recurso, como prestar conta. O ministro Barros já está tomando iniciativa no sentido de solucionar essa questão. Então, se transfere como se Brasília, e eu estou falando isso de vários governos, né, do governo atual, né, vários governos que têm passado têm agido desta forma. Então, nós não temos mais como governar, porque nós estamos lá governando os programas do governo federal e dos governadores, que também muitos estão quebrados e passam toda a responsabilidade para nós. Então, isso tem que ser mudado na questão da federação. Para aperfeiçoar esse pacto, nós temos que mudar, né? Saudar aqui os deputados estaduais, que eu vejo também aqui à frente. Quando a gente não tem nada escrito, a gente acaba cometendo esquecimentos e erros. Mas então, retomando, nasce daí o nosso problema maior. Vejam os senhores, na área, por exemplo, da saúde, nós tínhamos em 88, 40 mil servidores nas prefeituras do Brasil em saúde. Hoje nós temos 1,5 milhão de servidores. Na educação, nós pulamos, da época ainda do Fundef, que universalizou o ensino fundamental, hoje com o Fundeb isso foi ampliado, foi passado para os municípios mais de 5 milhões de alunos, e nós tivemos que construir escolas, tudo para poder encaminhar. Então nós estamos caminhando sempre com esses problemas que tem pela frente. E o Congresso, ao longo dos anos, também não falo do atual, eu falo do Congresso historicamente de décadas, foi criando atribuições. Quais, por exemplo? No saneamento. O Ministério das Cidades, num levantamento em 2013, mostrou que para universalizar o saneamento básico, que é lixo, água, esgoto e drenagem, precisaria hoje de 600 bilhões de reais até 2033. Qual é o dinheiro que nós temos, os municípios, e atribuíram ao município a competência para solucionar a questão do saneamento básico? Nós vamos enfrentar essa realidade. Aí estamos discutindo lá a prorrogação da Lei 12.305 do lixo, mas não adianta só prorrogar a lei, porque a Lei dos Crimes Ambientais é de 98,
E o prefeito já está todos eles sendo processados criminalmente por a questão da não destinação correta do lixo. Mas por que atribui ao município um problema tão grave como esse, que é de todos, que é da união do Estado e do município? Pegamos na educação infantil. Da mesma forma, há uma definição, presidente, federativa. Ensino infantil é competência dos municípios, ensino fundamental é dos estados e municípios, ensino secundário é dos estados, e universitários é da União. Há uma definição. Mas quantas crianças tem hoje no Brasil de 0 a 3 anos? 10 milhões e meio. Quantas estão na creche? 3 milhões. Precisa colocar 7 milhões de crianças na creche. Aí o governo federal cria programas, um programa e diz: nós vamos ajudar a construir a creche. Só que a creche é fácil de construir. E assim mesmo vocês estão vendo o rolo que está essa questão de creches aí no interior do Brasil. O problema é o custeio, presidente. É o custeio. O Fundeb remete para cada prefeito que está aqui mensalmente R$350 para uma creche de turno integral. E ela custa 1.100. Todo mundo tem dados concretos sobre isso. São R$700 por criança. Uma creche de 200 crianças dá 140 mil por mês num ano. São 1,5 milhão que o prefeito tira. Da onde, ministro Meirelles? Da receita disponível. Não é da receita corrente líquida, porque se ele usar esse dinheiro, ele está cometendo desvio e improbidade. Então, o Plano Nacional de Educação diz que tem que colocar 50% dentro da sala de aula. E tem o Ministério Público e Tribunais de Contas chamando os prefeitos, enquadrando os municípios a criar a creche. Que responsabilidade, eu diria, essa de um plano que é uma diretriz, não é uma lei? Como é que os prefeitos que estão aqui vão poder solucionar essa questão? E tem alguém acreditando que ainda possa fazer creche. Aí parece que eu sou contra a creche. Não, não sou contra a creche. Só estou mostrando os números. Então nós temos que fazer gestão no Brasil. Gestão é isso. Gestão é trabalhar com esses dados. Então nós temos que aprofundar essa discussão. Na saúde, presidente, é a mesma coisa. A União gastava 58% em 2000, quando entrou em vigor a emenda 29. Sabe quanto gasta hoje a União? 43%. E olha o que eu vou dizer agora, que serve para a saúde, mas também para todas as áreas do governo federal. Estou falando na questão federativa. A emenda constitucional 95, e aqui me permite o ministro Meirelles, o presidente da República, o governo tinha que tomar posição. O senhor tomou a posição que tinha que tomar, tem que fazer o ajuste fiscal. Nós sabemos que tem que ser feito. Qual é a opção que tinha, talvez? Eu estou aqui, na minha insignificância, analisando pelo meu lado o respeito, e estou errado, me permite as desculpas. Foi criada essa emenda, por quê? Porque ou aumentava a tributação, e nós pagaríamos tudo isso que foi colocado aí como obrigação de ser pago, que é compulsório, aumentando tributos. Ninguém quer aumentar tributo, então não aumenta tributo. Onde é que nós vamos mexer? No gasto. Realmente cortar no gasto. Quando você opta para cortar no gasto, qual é a consequência que tem? Por exemplo, na emenda 95, deputado Peronde, nesta emenda constitucional 95, o que foi dito? Pela emenda constitucional 86 de 2015, remeteu para o artigo 198 da Constituição que a União, até 2020, iria comprometer, veja bem, 15% da sua despesa corrente líquida. Isso está lá no artigo 198, que não foi mudado. Vem a emenda 95 e diz o quê? Vamos antecipar para 2017, chegar em 15%, e foi antecipado para 2017. O que vai dar na prática agora? E se antene e cai a ficha dos prefeitos e do gestor. Fica congelado por 20 anos, de 2018 em diante, esse valor dos 115 bilhões que a União gastou e está gastando neste ano. E isso é que está na emenda. O deputado está discordando, eu estou querendo exatamente fazer, não agora, mas esse enfrentamento. Fica congelado, fica corrigido pela inflação. O real fica congelado, deputado. E aí, como o PIB vai crescer a média de 2%, 3%, e tomara que isso ocorra logo, e é isso que nós estamos buscando, vai aumentar a arrecadação da União, mas o gasto da saúde vai ficar igual. Acontecendo isso e projetando para 20 anos 2,5% de crescimento do PIB, e uma arrecadação semelhante, porque quando o PIB cresce, aumenta mais a arrecadação, quando ele cai, diminui mais a arrecadação. O que vai acontecer? Vai acontecer exatamente que a União, a valores de hoje, em termos reais, vai colocar 9,3 na saúde, presidente. Como é que os prefeitos vão sustentar isto lá na ponta, nos próximos anos? Então, aplaudimos a iniciativa, tem que ter uma solução, tem que ter o ajuste,
mas não podemos deixar de atender esta dívida, que é a dívida social, que está lá na base, que é nós, é vocês que estão aqui que atendem. Então, tudo isso são algumas reflexões que nós queremos fazer para mostrar da gravidade, porque a marcha do ano que vem é do outro, não sei se vou estar aqui, mas cada vez vai ser pior, e aí vai vir a acusação aquela, e ontem eu respondia para a imprensa, mas por que vocês atrasaram a Previdência? Porque nos repassaram os programas federais. Por exemplo, são 390 programas que eles não são corrigidos, são subfinanciados. O programa de saúde da família é o mesmo valor há quantos anos? A merenda agora, o ministro da Educação aumentou em 20%, importante, de 30 centavos a 36. Então isso recupera. Agora é possível fazer merenda? Então como é que vai ser a correção agora com a emenda constitucional 95? Então, nós podemos ficar falando aqui várias e várias situações que tem dos precatórios, que vocês estão atazanados, me permite a expressão, como é que pode, havendo sequestro da arrecadação toda, não tem mais como pagar. E aí eu quero, disse que não ia me levar muito tempo, fazendo algumas colocações, começar a encaminhar uns outros temas que aí é mais de interesse, assim, do próprio governo nosso e da Federação Federada. Inclusive o ministro Meirelles me instou que ele vai ter que sair, ele tem um encontro em Minas lá, se tiver necessidade, né, ministro Meirelles, fica à vontade. Então, não sei se ele já saiu. Então, o que acontece? Vamos entrar num outro ponto. Os municípios do Brasil podem optar por estar no regime geral da Previdência ou estar no sistema próprio. 2.000 municípios estão no sistema próprio, fundo, e 3.500 no geral. Só que esses que estão no próprio são as grandes cidades, todas médias. As menores é que ainda não entenderam e não migraram para o sistema próprio. Hoje tem nos fundos de previdência vinculado a esses fundos, nos municípios, 5.220.000 pessoas ou servidores, ativos ou inativos, 5.220.000. É um número gigante, porque todos estão dentro do fundo. O que acontece? Agora, com a reforma da Previdência, deputado Maia, que está sendo discutido, está sendo votado agora lá na Câmara, nós analisamos, e ontem na reunião do Conselho Político da entidade, nós discutimos essa questão, porque eu não decido sozinho se nós iríamos apoiar ou não, né, a reforma da Previdência. Aí o que nós chegamos a que conclusão? O Conselho Político da entidade, que são os líderes que estão aqui à nossa direita, e com aval, acredito que da maioria dos prefeitos. E nós estaríamos apoiando ou não, por quê? Nós precisamos calcular as coisas, nós precisamos ser, não é frios, mas usar a razão e não a emoção. Sou contra ou a favor como cidadão, eu posso aceitar isso ou não aceitar aquilo. Eu quero falar representando o gestor público, ou seja, o gestor municipal, o prefeito, aquele que dirige o município. E como tal, o que eu quero dizer? E eu vou passar uma única lâmina aqui para os senhores verem da situação que está posta já no relatório do deputado que está para ser votado na Câmara. Vamos mostrar aqui, pode passar, Guto, aí a lâmina, o Eduardo, para nós podermos mostrar em plenário qual o efeito da reforma da Previdência nas prefeituras do Brasil. Não sei se não chegou ainda lá ou não conseguiram passar a apresentação, mas enquanto ela entra eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar um exemplo, nós simulamos o cálculo atuarial, porque o município tem que fazer o cálculo atuarial dos seus servidores, do seu sistema próprio que ele tem. O restante está no regime geral, lá na Previdência Geral. No município, por exemplo, do Sudeste, eu vou dar um exemplo de um, não vou citar o nome, porque o prefeito não me autorizou, mas se precisar, está à disposição o cálculo, nós fizemos toda hora muitos cálculos. O município hoje que tem o fundo é do Rio de Janeiro, esse que eu vou dar o exemplo. Bom, pode passar agora, apareceu aqui para os senhores poderem visualizar, não sei se aí de longe vão ver ou não. Isso aqui é um estudo técnico, isso aqui não é conversa que pode ser assim ou assado. Nesse estudo técnico, este município, ele tem um déficit acumulado de 99 milhões de reais, que é diluído em 35 anos, porque pelo cálculo atuarial, ele tem que implementar aquele valor, o município, para poder tornar viável e plenamente executível aquele fundo de previdência, onde tem 5.200.000 servidores. Então, este município hoje, olha o que eu vou mostrar aqui, este ente, que é o município, ele tem uma alíquota, está lá em cima, de 18%, que seria o normal dele. Como ele tem esse déficit de 99 milhões, ele agrega um percentual na folha que ele paga no servidor, que está em 6,46%, isso é dado atuarial concreto, matemático. Então ele tem uma alíquota hoje de 24%, é o que ele paga. Bom,
24 é o que ele está pagando hoje. Agora vamos para o outro ponto, com a reforma, presidente. Com a reforma da Previdência, já com o relatório, esse que está aí, não é o original, que seria mais, a diferença seria maior ainda. O que acontece? Aquele passivo dele, aquele déficit dele, cai de 99 para 49 milhões. Diminui pela metade o déficit que ele tem alongado para poder pagar, para poder viabilizar. E olha o outro resultado. A alíquota lá, que era de 24%, cai para 14%. Imagine, esse município tem uma folha de R$ 3.975.420. Se você colocar aqui 10%, que é a diferença que a prefeitura paga, ele vai ter uma diminuição de 10% em 400 mil, em 4 milhões, é 400 mil por mês de economia que ele está fazendo. Para ir aonde? Para ir para as outras áreas, não é para a prefeitura. Vai para a saúde, vai para a educação, vai para poder fazer a gestão. Então imagina, num ano são quase 5 milhões, e se o prefeito está aqui, ele tem praticamente 4 anos, ele estando nesse regime, ele vai economizar 20 milhões de reais. E nós temos que trabalhar com esse número. Por isso, respeitando as diferenças ideológicas, partidárias, mas falando pela maioria, portanto, seguramente alguém aí dentro, muitos até podem discordar, nós tomamos a decisão em assembleia de apoiarmos a reforma da Previdência na forma que está posta pelo relator na Câmara Federal, com medida de justiça. Então eu estou trazendo isso aqui, porque senão parece que o Paulo está conduzindo para apoiar a reforma, como disseram. Não, eu não estou na luta aqui, disputa partidária, nem de governo, nós estamos numa disputa de gestão. Quem seria contra isso? E logicamente que tem que fazer um trabalho maior, para poder fazer com que esses outros municípios, e principalmente o Nordeste que está aqui, que não migrou ainda para o sistema próprio, porque agora vai ter esse benefício, quem está no regime geral, próprio, quem estiver no geral, vai ficar com aquelas alíquotas nas alturas. Então, tem que se organizar. Isso é que é importante ser dito e colocado aqui. Então, na questão da reforma, nós tomamos a decisão de apoiar a reforma da Previdência, baseado em números, em dados concretos, como gestores, respeitando as opiniões divergentes que tem quanto à reforma. Queremos dizer também, presidente, que o senhor já a prorrogação dos Mais Médicos, que é um programa importante criado no governo anterior, né, prorrogando, só que nós estamos ouvindo aí no horizonte, zum, que talvez termine com esse programa e mantenha os municípios com o mesmo médico lá, mas ele pagando. E esse é o problema que eu quero alertar. Se cria um programa, não se corrige, se termina com ele. Como é que fica lá na ponta o prefeito? Então, nós temos que ter uma posição concreta sobre isso. Por outro lado, nós queremos dizer que o subfinanciamento dos programas e a falta de repasse com assiduidade tem causado toda uma desestruturação na questão dos municípios. Isso tende a se aprofundar. São 4.300 novos prefeitos e prefeitas que estão assumindo. Hoje tem mais de 3 mil prefeitos aqui, mais de 6 mil participantes. Nós precisamos se organizar, e eu faço um apelo para os prefeitos. Nós não podemos, a cada ano, chegar aqui só chorando, porque a imprensa vem cobrar. Por que vocês não pagaram a Previdência? Mas os prefeitos que saíram, ou se foram reeleitos, é simples, não pagaram, porque eles tinham que optar em pagar a folha, o servidor, as coisas mínimas, o remédio para o hipertenso, o outro, e deixar de recolher a Previdência. Eu não estou justificando que não tenha que pagar, mas como é que ele vai fazer isso? Então ele optou para pagar o funcionário e acumulou esse déficit. Eu estou esperando que o nosso presidente anuncie agora, quando for falar, algumas medidas que nós construímos com o governo, que eu acho que vai ao encontro, não de encontro, vai ao encontro dos interesses dos senhores. Tivemos domingo uma reunião importante, das 3h30 até as 7 horas da noite, com o ministro da Fazenda, um domingo, à tarde, junto com o doutor Rachid da Receita, discutindo uma proposta, né, brigando com o governo para melhor facilitar para os municípios, que depois disso, se for anunciado, a gente vai procurar dissecar e mostrar da importância disso, que vai ser aqui hoje dito e assinado pelo nosso presidente seguramente. Portanto, eu quero aqui encerrar, presidente, demais ministros e ministras, né, dizendo da importância desse ato. Quero dizer ao deputado Rodrigo Maia que nós o aguardamos amanhã, às 9h30, aqui com seus líderes e deputados, conforme já combinado com o senhor, para discutir a pauta dentro da Câmara Federal, e meia hora depois com o presidente Eunício, que está chegando de viagem, e que vai estar aqui com os senadores para discutir a nossa pauta. É melhor, presidente, que se discuta aqui dentro, de que os prefeitos vão para dentro do Congresso,
naquela raivosa situação que sempre se repetiu. Vamos trabalhar com responsabilidade. E a responsabilidade é essa: o governo está aqui, dentro da marcha. Isso é um avanço gigantesco. A primeira marcha que fizemos, fomos recebidos a cachorro. Em outras marchas, fomos recebidos com o dedo em riste na cara. Mas nós continuamos nessa luta. Os prefeitos não podem esmorecer. Alguém tem que governar os municípios do Brasil. É lá onde o cidadão precisa de merenda escolar, transporte escolar, luz na rua, precisa um CRAS funcionando, precisa um remédio, e quem responde são os senhores. O dia que o prefeito ou município inventar de devolver esses programas, se não tiver o recurso, ou o dia que tomar uma decisão mais radical, o que vai acontecer nesse país? Não tem segurança se o município não ajuda com veículo, com combustível, não tem transporte escolar, não tem merenda, é o prefeito que faz tudo na ponta lá e o vereador. Portanto, nós temos que manter mobilizados os prefeitos do Brasil, os vereadores, trabalhar, ter vigilância junto ao Senado, junto à Câmara. Precisamos agora, presidente, com o maior respeito que tenho, pelo veto que o senhor apôs, a questão do ISS de cartão e leasing, derrubar esse veto para que se faça justiça com os cartões de crédito, com o leasing e com os planos de saúde. Nós não vamos parar, vamos continuar essa luta, vamos continuar o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.